A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui, para dar continuidade à nossa meditação acerca do Salmo 23. Nós já anteriormente, nos outros vídeos, meditamos no versículo 1, o versículo 2 e hoje meditamos o 3 também. E hoje vamos meditar acerca do versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, vamos iniciar dando a definição bíblica, o que vem a ser sombra da morte, porque pode ser que alguém, ao ler este versículo 4, venha questionar ou dizer, bom, aqui a Bíblia só está querendo dizer um momento da morte, um momento do leito, onde a pessoa está à beira da passagem para a eternidade. Seria somente nesse momento que este versículo está se referindo? Não, não é só quando uma pessoa está à beira da morte. A sombra de morte também tem um sentido de trevas densas, angústia, perigo e morte. Então, nós podemos entender o que, irmãos? O que a Bíblia está querendo dizer aqui no versículo 4, não apenas um momento em que a pessoa está lá no leito do hospital e dali ela parte para a eternidade, ela não volta para casa, ela não volta para os seus entes queridos, é uma enfermidade que é para a morte, Mas não é apenas isso, é também momento em que, como diz, trevas densas, momento em que cada cristão pode passar e passa, em que ele está numa situação que ele não vê nenhuma luz de saída para a vida dele, nenhuma luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer. Momentos em que ele se vê numa situação em que, não, humanamente falando, não há solução para ele, Não há um escape, vamos dizer assim. Então é também angústia, É um estado de alma. Às vezes a pessoa fala, é só quando a pessoa está doente, no leito da morte. Não, é um estado de angústia, é um estado de morte espiritual também. Quando a pessoa não consegue sentir a presença de Deus, há momentos que a pessoa não consegue orar, que a pessoa não consegue ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, não consegue alcançar o refrigério, ela sente que está num vale escuro, numa situação onde é de grande aperto, numa situação onde ela não encontra refrigério. Por mais que ela tente buscar a presença de Deus, ela não consegue, justamente porque ela não consegue, pelo estado de alma em que ela se encontra. Por ela estar em extrema angústia, aqui nós lemos a definição trevas densa, para ela está num estado de treva mesmo espiritual, interna, vamos dizer assim, É um estado de alma de trevas interna. Ninguém vê, irmãos, que você está como você está por dentro. Ninguém vê que a tua tristeza é uma tristeza profunda por alguma coisa, ou até mesmo não há um motivo aparente, mas o seu estado espiritual, o estado da sua alma é tão angustiante, é tão triste, mas ninguém consegue perceber. E aí você pode dizer que você está no vale da sombra da morte, a morte espiritual. Você está em depressão, a tua alma está chorando, tua alma está gemendo, também é um vale de sombra, irmãos? Então a gente pode entender essa primeira parte aqui do versículo de uma forma mais ampla, porque aí a gente pode ampliar o nosso entendimento acerca do que esse versículo 4 está falando para nós, não é mesmo? Então essa frase sombra da morte, como ela bem disse, ela nos retrata que densas trevas pode ser um processo muito longo na vida de algumas pessoas.
Quanto tempo você está passando pelo vale da sombra da morte no seu relacionamento conjugal? Na sua vida espiritual, você não tem, há muito tempo não tem tido mais prazer na oração, na leitura da palavra. E aí você busca, em meio a essas trevas densas, entretenimentos, buscando aliviar essa angústia, buscando aliviar essa depressão. E você não encontra alívio para a sua alma. Então, o vale da sombra da morte, como ela bem falou, nem sempre está se referindo a uma doença física que a pessoa está ali no estado terminal, as pessoas que já estão se suportando, digamos assim, morreu em si mesmo. Né? É uma pessoa que morreu em si mesma. Ela já não tem prazer em viver, não tem mais projetos, nem mesmo na obra de Deus. São pessoas que já decretaram por si mesma o fim. Então, essas trevas densas, e quando se fala de trevas densas, a gente sabe muito bem que numa treva densa, você não vê nada além do que trevas. Você não vê uma luz no seu caminho. Você não tem uma ponta de esperança dentro de você mesmo. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Veja como a presença de Deus, ela faz toda a diferença. E nós temos falado, né? Israel no deserto, Deus estava ali com eles. Os homens de Deus no passado, quantas pessoas hoje reconhecem que se Deus não estivesse com ela, ela já teria perecido há muito tempo. E o que tem feito a diferença é que quando o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, e por que a vara e o cajado do Senhor consolavam o salmista? Porque tu estás comigo, Senhor. É importante que neste vale que você está passando, você busque ao menos ter a certeza de que Deus está com você. A dica que nós estamos passando para você agora é que talvez você não encontre solução em nada na vida. Você não vê esperança para a sua vida espiritual. Você diz assim, olha, para mim não tem mais jeito. Eu morri. Eu um dia estava na presença do Senhor, um dia eu tive prazer na minha vida devocional, mas hoje eu estou morto. Então busque ao menos invocar a presença de Deus no estado em que você estiver. Clame a Ele, não é? Porque o salmista, ele diz, vale de sombra de morte, irmãos, você não vê nada. Não. Mas invoque a presença de Deus, porque ele diz aqui, ó, porque tu estás comigo. Por que ele não vai temer? Porque quando Deus está conosco, Magda, nada foge ao controle de Deus. É verdade. Pode fugir ao seu, ao meu. A gente pode chegar num estado, seja de uma enfermidade do corpo ou da alma, numa situação em que você está rodeado de filisteus e você não vê solução, e aí você certifique-se de buscar a presença de Deus, de invocar o Senhor. Porque Israel, mesmo quando Israel estava na apostasia, no momento da sua aflição, que Israel confessava o seu pecado a Deus, que Israel clamava a Deus e pedia misericórdia, a primeira coisa que Israel fazia era o quê? Buscar a presença de Deus, o contato com Deus, porque ele sabia que na situação em que ele se encontrava, só Deus poderia solucionar. Que mesmo que você não veja, porque há irmãos, às vezes, Magda, a gente pensa assim, mas como que Deus vai me tirar dessa situação? Isso não compete a gente. A solução vem de Deus. O que muito tem desanimado as pessoas é quando ela chega no fundo do poço, o seu subconsciente diz assim, olha, nem mesmo Deus vai te tirar disso aí. Ninguém vai conseguir tirar você dessa situação. E aí você começa a imaginar, sim, eu vou buscar Deus, mas como é que Deus vai me tirar dessa situação? Os pensamentos de Deus não são os nossos. O poder de Deus é ilimitado.
Então, eu quero dizer para você que certifique-se disso, busque a presença de Deus, invoque a presença de Deus, mesmo que você não o sinta no momento, mas invoque a presença do Senhor. Reconheça o seu estado de perdição, o seu estado de fundo de poço, porque para muitas pessoas, mas é difícil reconhecer até isso. Por causa do orgulho. Por causa do orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Né? Ela acha e ela pensa que ela está bem e está sempre tendo que demonstrar para todos em volta que ela está bem com Deus. Mas internamente ela não está. Ela não está. E um detalhe importante que você, né, se você falou sobre invocar a presença de Deus, e aqui o salmista diz, ele não vai temer mal algum porque tu estás comigo. Agora, não podemos esquecer do detalhe de que para que Deus esteja concedendo a você o refrigério, né, a capacidade espiritual de passar por um momento de densas trevas, por um momento do vale da sombra, né, você precisa ter, como ele falou, esse contato com Deus, esse relacionamento, e embora você não esteja conseguindo, mas você tem que se submeter à vontade de Deus, né? Você tem que ver, fazer uma avaliação, né? Uma autoanálise, vamos dizer assim. A Bíblia fala sobre o autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. E você tem que se enquadrar na vontade do Senhor para que você tenha esse benefício. Senhor, o Senhor vai estar comigo se eu tiver deixando que o Senhor venha agir na minha vida, porque muitas das vezes o vale, a fornalha da aflição, é um momento de lapidação interior. Às vezes, né, o meu temperamento, o meu interior, a minha personalidade, o meu jeito de ser precisa de ser lapidado. E é nesse momento em que você vai precisar se submeter ao que Deus quer fazer na sua vida, porque o momento do vale da sombra, além de ser momento de grandes experiências espirituais, né? Porque isso é notório, o momento da aflição é onde Deus se manifesta de uma maneira diferente, porque nós vimos isso na Bíblia, nós já podemos ver na Bíblia que grandes manifestações de Deus ocorreram, né? No Velho Testamento, no Novo também, em momentos em que o povo estava em aflição, em momentos em que o povo não tinha recurso humano que pudesse tirar de certas situações, e havia manifestações sobrenaturais. Então, por isso que eu estou falando, para que você receba esse recurso de Deus, de passar pelo vale, o recurso espiritual que você precisa, ações sobrenaturais de Deus na sua vida e ser lapidado por Deus, você tem que entender que você tem que deixar Deus agir. Como ele acabou de dizer, mas eu estou passando por um vale da sombra e não sei o que fazer, não tem ninguém que possa me ajudar. É aonde você tem que deixar Deus agir, no silêncio. Você tem que ficar em silêncio, buscando essa presença, porque aqui ele está falando, porque tu estás comigo, buscando a presença de Deus em silêncio, né? Orando, invocando o nome do Senhor, vendo, fazendo uma autoanálise do que Deus está querendo trabalhar também no seu temperamento, no seu caráter e na sua personalidade, porque eu creio, e nós temos visto isso por experiências que temos passado, né, na nossa vida cristã, que vários momentos de aflição e momentos de adversidade é onde percebemos que Deus está trabalhando, também no nosso interior, também no nosso temperamento, porque o processo, irmãos, de santificação e de lapidação é um processo que começa quando você aceita a Cristo como Salvador e vai até o dia que o Senhor te chamar. Isso é bíblico. Pedro diz lá, né, na epístola de Pedro, ele diz, crescer na graça e no conhecimento. Vou crescer na graça como? Como que você espera crescer na graça se você não quer ser lapidado? Você não vai crescer na graça de Deus. Porque a graça de Deus é um favor que nós não merecemos, é o favor imerecido. Graça é isso, né? Favor imerecido. E que você tem que entender que você tem que ser cada vez mais humilde, mais submisso
a vontade de Deus. O grande problema de nós, seres humanos, é que o nosso eu, a gente costuma sempre colocar na frente. Mas eu penso assim, mas eu quero assim, a solução tem que ser desse jeito, e Deus está dizendo para você, não é nada disso que você está pensando, ou não é nada disso que você está imaginando. A solução não vai vir daí. Aí você quer ditar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, desse jeito, no dia tal, no lugar tal. Esquece o seu eu. Para você alcançar os benefícios que o salmista aqui está dizendo, que é, tu estás comigo, você vai sentir a presença no vale da sombra, né? E aí o que ele diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Você tem que ser submisso. Se submeter ao que Deus quer fazer. Esse é o segredo, irmãos. É verdade. Então, ainda que eu andasse por densas trevas de angústia, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A morte espiritual, como nós já falamos aqui, a morte, né, em todas as áreas da sua vida que possa ser, ele não vai temer nenhum mal, porque Deus está presente. Então, você está tentando aí sair, não consegue, você precisa buscar a face de Deus. E como ela falou, é necessário submeter-se a Deus. Isso. Ah, eu acho, eu penso, não é assim que eu creio. Joga isso por terra. O seu acho, o seu penso e o não é assim que eu creio te levou até isso aí, ó. Te levou a esse estado. Um estado de angústia, um estado de opressão. E não adianta maquiar, não é? Não. Não adianta, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou para a igreja, eu vou fazer apresentações lá na igreja, eu vou cantar bonito. Não adianta não adianta maquiar a situação. Deus conhece o seu interior e sabe que você está fechado numa situação e que você não consegue sair. Sua alma está presa, seus sentimentos estão presos, subjugados, aprisionados. E agora é necessário o quê? É necessário você se certificar de que Deus vai estar com você. Invoque a presença do Senhor. Dobre o seu joelho e diz, Senhor, eu estou no fundo do poço. Eu estou em trevas densas. Eu estou, Senhor Deus, numa situação em que preciso do Senhor para me tirar dela. Submeter-se a Deus, não é? E aí ele fala, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, irmãos, quando nós falamos de vara e cajado do pastor, nós estamos falando de direção, estamos falando de correção, de proteção, tudo aquilo que você possa agora imaginar de disciplina, de orientação, de proteção para a sua vida, é o que a gente vai entender claramente a função de um pastor. A vara e o cajado mantêm a ovelha de pé, mantêm a ovelha disciplinada, mantêm a ovelha numa direção determinada pelo pastor, não pela ovelha, mantém a ovelha protegida. Todas essas coisas que Deus quer fazer na sua vida, e talvez você venha andando, direcionando a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida secular, da maneira como você acha que deveria conduzir, te levou até essa situação. Você talvez não quer admitir, mas é necessário que ao menos você olhe para dentro de si e diga assim, o que é que me trouxe até aqui? A Bíblia diz, de que se deve queixar o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. São as nossas más escolhas, as nossas más atitudes, não é? As nossas rebeldias diante da palavra do Senhor que nos trazem a um estado de afastamento de Deus. Aqui está falando, a tua vara e o teu cajado vão fazer o que comigo? Me consolam. Me consolo. Qual é a definição de consolo aí? Conforto, alívio, arrepender-se, ter compaixão. Alívio. Alívio, conforto. Conforto. Arrepender-se. Olha, a correção de Deus não te conduz ao arrependimento? Sim. A disciplina de Deus não vai me conduzir, não vai me convencer dos meus erros?
Quem é que vai me convencer dos meus erros, irmão? Não é o Espírito Santo? E muitas das vezes é necessário Deus permitir que eu passe por uma situação de aperto para eu saber que foram os meus delitos que me causaram isso. Aquele dano, a minha má escolha. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso fazer uma reflexão da minha vida. Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso me arrepender diante de Deus. Porque quando eu me arrependo dos meus pecados, quando nós, meus irmãos, nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos sendo sinceros com Deus, dizendo: Senhor, os meus pecados me trouxeram até aqui. O que eu vivo hoje são consequências dos meus erros. Mas nesse momento eu te peço perdão. E talvez seu coração está tão endurecido que você não consegue nem sentir arrependimento. E nem reconhecer. Nem reconhecer. É necessário que Deus esteja contigo. Para quê? Porque o Espírito Santo é quem vai te convencer. Isso. Irmãos, há momentos na vida de uma pessoa que ela chega a um estado de dureza, Magda, tão grande que a criatura, ela se recusa a se arrepender. Ela põe o motivo dela estar em angústia, porque o pai dele não presta, que a mãe dele não presta, que a esposa não presta, ou o marido não presta, é porque o vizinho é assim. Ele põe defeito e culpa em todos menos em volta, menos ele. Menos nele. É como Adão e Eva lá no jardim, né? Olha, Senhor, a serpente me enganou. Aí depois vem outro: ó, Senhor, a mulher que tu me deste, né? Me enganou. E cada um vai colocando a culpa no outro, mas ninguém assume a sua. E procura se eximir de qualquer culpa. Achar que todo mundo tem defeito e que ele está assim por causa dos outros. Mas não pelos seus próprios atos, seus próprios erros e a sua própria rebelião diante de Deus, diante da palavra. E como é que Deus tratou com Adão e Eva? Deus chamou cada um e deu a cada um a sua porção. A sua disciplina. A sua disciplina. Então você não tem como fugir. Não temos como fugir do cajado e da vara do Senhor, irmãos. Não é? Se você quer mudança, se você quer sentir arrependimento, se você quer sentir alívio para a sua alma, se você quer sentir conforto, vai ter que passar pela vara e pelo cajado do Senhor. Deus não vai passar a mão na cabeça de filho em pecado, de filho em rebeldia. Não acha que no seu acho, não é? Na vida como você quer viver, a vida cristã que você quer viver, não é baseado nas suas verdades, tá? Como um filhinho mimado que não pode ouvir não de Deus. Você não pense que você vai encontrar conforto para a sua alma. Pelo contrário. Pelo contrário. O filho rebelde, a ovelha rebelde, aquele que não reconhece os seus erros, não reconhece o quanto ele está entristecendo a Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o seu modo de vida, ele não encontra refrigério para a sua alma. Ele, muitas das vezes, ele até ora, ele até lê a Bíblia, mas não causa o efeito que ele precisava ter, né, desse benefício que a palavra dá e que a oração e que a presença de Deus traz, porque ele está com o coração endurecido, ele está em rebelião diante de Deus. Né? E com Deus não tem conversa. Ou você se arrepende verdadeiramente, reconhece o seu erro, confessa e pede perdão. Ser um filho humilde é o que agrada a Deus. Verdade. Né? Que a Bíblia diz, né, que Deus ele não tolera a rebeldia. Né? Enquanto eu estou aqui nessa vida, nesse corpo, eu vou estar aprendendo com Deus. Eu vou estar precisando me arrepender, vou estar precisando reconhecer pontos, né, na minha vida, no meu interior, precisam ser acertados, consertados diante de Deus. E é isso, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Só no dia que nós partirmos para a eternidade, estivermos com o Senhor no céu, que isso acaba. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, a gente tem que ter essa consciência, e uma consciência bem madura, bem amadurecida, para saber e entender que cada dia é um dia diferente.
né? Cada dia eu tenho que aprender mais um pouco com Deus, porque nós temos que ter humildade suficiente diante de Deus e em saber e entender que a gente aqui está aprendendo ainda, né? Que a gente está sendo lapidado e vamos continuar até o dia da nossa partida. E a grande importância disso é que ou tomamos uma posição ou vamos continuar no vale da sombra da morte. O que ela está dizendo? Enquanto estivermos aqui, nós estaremos sempre aprendendo com o Senhor. Sempre. Sempre aprendendo. Deus disse para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito, né? Seja maduro, andar em minha direção. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais experiências Deus tem para nos dar. Aperfeiçoar a nossa comunhão com Ele, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele. Se por um acaso, né, houver um deslize, não pensar que tudo está perdido, que Deus tem interesse na nossa restauração, Deus tem interesse em aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele, desde que nós sejamos recíprocos com Deus, nós sejamos filhos obedientes, demonstremos a Deus interesse nesse relacionamento, nessa comunhão, e assim Deus ele vai ajudar-nos, Ele vai nos orientar como um bom pastor que Ele é, como provedor que Ele sempre foi do seu povo, e Ele é provedor do seu povo. Ele, através da sua vara, através do seu cajado, não vai nos faltar, irmãos. Como diz lá no versículo 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está lá no hebraico, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Deus não vai faltar e nada vai nos faltar. Não vai nos faltar disciplina, não vai nos faltar orientação de Deus, não vai nos faltar, meus irmãos, direção do Espírito, orientação. Deus é um Deus provedor. E como Deus provedor, Ele é disciplinador dos seus filhos. Não vai faltar a educação espiritual que um filho precisa, não é, Magda? Então Deus não tem filhos mimados. Ele não trata com mimo, não é? Ele trata com disciplina. Deus é um Deus que requer do seu povo uma posição de filhos obedientes e que queiram agradar a Deus. E como a palavra fala, crescer na graça, tem que crescer. Verdade. Nós, enquanto estivermos aqui, precisamos crescer. Ninguém pode dizer assim, olha, cheguei a um patamar que eu não preciso mais crescer. Jamais. Você, enquanto aqui estiver, nós precisaremos buscar Deus cada dia mais e mais, crescer, ter esse sentimento sincero diante de Deus, né, Magda? De que precisamos crescer diante do Senhor. No relacionamento mais profundo, mais estreito com Deus, nós precisamos, irmãos, porque o tempo urge, a iniquidade se multiplica e daqui a pouco o Senhor vai vir buscar a sua igreja e Deus quer para si um povo zeloso, um povo que o busca, um povo que tem como meta, né, a eternidade com Cristo e não as conquistas desse mundo. Então, meus irmãos, é essa palavra que nós queremos compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.